Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre perspectivas para a viabilização de novos projetos eólicos e fotovoltaicos com o Eduardo Tobias, que é sócio fundador da VAT Capital, professor da Rede Energia e meu colega lá no corpo de professores do MBA do setor elétrico da FGV, onde nós nos conhecemos. Mas antes de passar a palavra para o Tobias se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, fevereiro de 2024, nossa assinatura já conta com mais de 280 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Tobias, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Olá, Fabiola, tudo bem? Muito obrigado por esse novo convite, né? O segundo podcast. Queria cumprimentar todos que nos ouvem e agradecer por essa nova oportunidade. Eu sou sócio fundador da VAT Capital, nós somos uma empresa de assessoria financeira dedicada exclusivamente ao setor de renováveis. Trabalhamos muito com modelagem financeira e análise de investimento de projetos, de geração centralizada principalmente, estruturação de financiamento e fusões e aquisições, aí tanto para centralizada quanto para distribuída, não só solar, eólica, projetos híbridos, bioenergia, hidrogênio, bateria. Acho que vai dar para explorar um pouquinho isso ao longo da nossa conversa. E além aí das credenciais que a Fabiola gentilmente apresentou, também faço um trabalho na B Solar, no grupo de trabalho de hidrogênio verde, né? Fui um dos cofundadores, comecei como coordenador, agora esse ano vice-coordenador desses trabalhos junto à associação. Obrigado. Nossa, Tobias, agora você está falando, eu estou lembrando, a gente tem que chamar você para falar só de viabilidade de projetos de hidrogênio, hein? De repente a gente faz aí um bate-papo conjunto com o Fred, que é nosso professor de hidrogênio também, acho que vai dar um bem bolado bem bacana. Você já me deu essa Sim. ideia aí. Já fico aqui Frederico, promessa de organizar isso. o Frederico é uma grande referência no setor e esse é um assunto de mão cheia aí, realmente. Muito bom, vou fazer esse então logo, logo. Queria te agradecer, lógico, pela presença, a gente que agradece aí a oportunidade de extrair um pouco da sua inteligência e já vou começar perguntando qual é a sua visão sobre as perspectivas para a viabilização desses novos projetos eólicos e fotovoltaicos aqui no Brasil. Legal, ótima pergunta. Eu quero começar assim dizendo de maneira muito clara que eu estou muito otimista esse ano com a viabilização de novos projetos eólicos e fotovoltaicos, né? A gente está saindo do que eu venho chamando de tempestade perfeita. Na verdade, foi até um cliente meu que trouxe esse termo há um ano e meio atrás, que muitas das coisas estavam desfavoráveis para a viabilização de novos projetos, pensando aí de 2020 a 2024. Então, foram anos difíceis para os desenvolvedores de projeto, mesmo para os investidores, e a gente está começando a ver já isso nos números de financiamento, nos novos volumes de projetos que estão entrando em operação. Entretanto, a gente, nesses últimos 2 meses, o preço da energia elétrica de longo prazo tem subido bastante. Assim, só para citar uma referência que é pública, né, o relatório semanal da Decide apontou 24% no preço de energia incentivada de longo prazo. Eles consideram 2025 a 28, 24% nos últimos 12 meses, 43% no último ano. A gente já está falando de R$ 190, né? Isso para 25 a 28, né? Mais longo, provavelmente preços maiores. Como referência, né, hoje é 8 de fevereiro que a gente está gravando. Antes de ontem, o preço das ações da Eletrobras subiu 5%, e segundo especialistas, argumentando que principalmente em função dessa nova visão de precificação da curva forward, da curva futura de preço de eletricidade. A Eletrobras, naturalmente, está tendo bastante eletricidade sobrando e descontratando nos próximos anos, então isso afeta bastante o resultado deles. Então, assim, isso é uma novidade
que nos últimos meses o preço tem subido um pouco, mas nos últimos 2 meses subiu muito. E sem falar na questão do CAPEX, né, no valor do investimento dos projetos fotovoltaicos, assim que os módulos fotovoltaicos derreteram, né, mais ou menos 50% nos últimos 12 meses. Isso afeta uma ordem de grandeza ali, uns 15% do CAPEX total. Então, isso faz uma diferença brutal na competitividade, né? Tem outras variáveis que a gente pode explorar aqui, mas assim, só de você pegar um módulo fotovoltaico indo de 20 centavos para 10 centavos por quilowatt, é 500 mil reais por megawatt pico de redução de CAPEX. Então, assim, isso é muito importante, isso muda muito a competitividade dos projetos. Taxa de juros não está fantástica, mas está melhor do que o início do ano passado. Então, tem inúmeras variáveis aqui que impactam de maneira representativa a viabilização desses novos projetos que estão melhorando. Então, isso é o que me faz ficar muito otimista. E eu acho que o setor tem que estar atento para isso, para não ficar com aquela memória dos últimos anos de ressaca, melhorar um pouco a autoestima aí, que eu acho que a gente, nesses próximos 2 anos, 24 e 25, a gente vai ter muito novo projeto saindo do papel, eólico, fotovoltaico, associado, enfim, podemos falar aí de diversos modelos de negócio. Naturalmente, a partir de 26 e 27, a gente já começa a falar de uma janela no qual estão os últimos projetos com desconto na TUST vão ter que ser viabilizados, senão vão perder o benefício, porque tem o prazo máximo para construir, mas esses 2 próximos anos eu estou vendo com muito bons olhos. Legal, Tobias. A gente adora que você traz muitos dados, né? Então, assim, essa conversa fica interessante que ela sempre vem recheada de dados. Mas eu queria explorar mais esse conceito da tempestade perfeita que você falou aí. Conta um pouquinho mais, quais fatores foram esses? Acho que você já pincelou alguns, mas fala um pouquinho mais para a gente. Vamos lá. Juros altos, né? Se a gente for comparar com 2020, a gente estava na menor taxa de juros da história do Brasil, né? Então a gente não pode dizer que hoje o juros está super alto, porque historicamente, se a gente olhar 10, 15, 20 anos desde o início do Plano Real, não é super alto, mas ele está muito mais alto do que estava 4 anos atrás, e isso tem um impacto brutal na competitividade. Vejam vocês, não estou falando só de custo de crédito, de financiamento. Se a taxa de juros da economia está mais alta, e normalmente eu cito sempre como referência a NTN-B, nota do Tesouro Brasileiro, série B, que é de mais longo prazo, né? A Selic é a taxa do dia para o outro, né? Ela é menos representativa. Como a gente está falando de investimentos aqui em ativos que vão operar pelo menos 25, 30 anos, a gente tem que comparar com taxa de juros de longo prazo. Quando a taxa de juros de longo prazo está mais alta, o custo-oportunidade do empreendedor, do dono do capital, aumenta. Então, não só o crédito fica mais caro, como ele exige, para o mesmo risco, um retorno mais alto. Então, isso é fundamental e tivemos uma melhoria em relação ao primeiro semestre do ano passado. Hoje a TLP está em 5,48, a NTN-B com prazo ali de 2033 está na casa de 5,55, 5,60, então isso ajuda. Agora, o que mais ajudou é o preço de eletricidade, sem dúvida, e no caso da fotovoltaica, o CAPEX. Naturalmente, na eólica, o CAPEX caiu pouco. Isso também muda um pouco a balança entre as duas fontes, mas voltando na tempestade perfeita, os juros tinham subido muito. O CAPEX em 2020 e 2021, no início da Covid, subiu muito. O dólar desvalorizou, então tudo que é importado ficou mais caro. A demanda pela eletricidade caiu muito, leilões cancelados, Mercado Livre com poucos novos contratos. A inflação entre 2020 e 2021 chegou a ficar com 2 dígitos. Então tudo isso junto foi a chamada, lá, a batizada tempestade perfeita. É óbvio que eu não estou dizendo que tudo isso está bom agora, mas antes a gente tinha tudo isso ruim ao mesmo tempo. Então, naturalmente, a gente estava num cenário muito ruim, né? Então, por isso, do meu otimismo aí dessa mudança relevante, principalmente no preço de eletricidade, mas também no CAPEX. Interessante, é mais ou menos assim, não estamos ainda no arco-íris perfeito, mas tá apontando, né? Estamos saindo da tempestade perfeita e estamos rumando aí para o arco-íris perfeito. Muito bom. Queria só pegar um gancho que você falou da Selic e da B, né? Então, tipo, a Selic é como se fosse para nós aqui o PLD, né? Que é uma visão mais de curto prazo. E a B, ela é mais essa visão aí de contrato de PPAs mais de longo prazo, né? Só para o pessoal entender um paralelo aí do nosso setor. Muito legal. Analogia perfeita. É isso aí, né? Muito bom. Eu aprendo sempre com você, que você é um ótimo professor, né? Então, eu já aproveito para aprender
entender aqui. Agora, você falou um pouquinho a respeito desses preços, desses PPAs que está dando uma revertida, né? Deu uma recuperação, você até citou os preços da Decide, e a redução do CAPEX, principalmente para fotovoltaica. Aí a minha pergunta é, como que esses dois efeitos fica ali impactando a competitividade entre eólica e solar? A solar sai na frente com isso? Ou a eólica está comendo pela beirada? Como é que está aí a pole position aí nessa briga aí? Bem, Como é que tá? esse é um assunto muito polêmico, né? Se você perguntar ao pessoal de solar, eles vão falar que eles são mais competitivos. Se você perguntar para o de eólico, eles vão falar que são mais competitivos, né? Usando aqui o chapéu de VAT Capital, de uma assessoria independente, né? A gente não investe capital nos projetos, a gente só presta assessoria financeira. A gente tem contato com muitos projetos de muitos desenvolvedores e investidores, então a gente tem uma boa referência de como é que está a competitividade de diferentes projetos eólicos e fotovoltaicos. Então, assim, no Mercado Livre, por óbvio, as duas fontes competem pelo mesmo cliente, então é fundamental que você tenha que ter um projeto mais competitivo. Seja, eu tenho um projeto eólico, ele precisa ser dos mais competitivos entre os eólicos, mas numa concorrência por um PPA, seja bilateral ou de autoprodução, você também vai estar concorrendo com fotovoltaico em muitos casos, né? Dependendo do edital. Então, o preço de eletricidade mais alto de longo prazo, ele beneficia igualmente as duas fontes. Agora, se eu tenho CAPEX, que é uma das principais variáveis que impactam o retorno do projeto, caindo muito para o fotovoltaico e para o eólico não, a competitividade relativa das duas fontes muda. Então, o que eu estou dizendo? Para uma mesma taxa de retorno X, o fotovoltaico agora está ficando tão competitivo quanto, em alguns casos, até um pouco mais do que o eólico. Para quem teve a oportunidade de ouvir, ou se quiser poder ouvir novamente o podcast que a gente gravou, número 32, em outubro de 2022, lá eu falava, a eólica no Nordeste está na frente. E hoje a gente já está vendo que o negócio está voltando a ficar numa posição ali, vamos dizer, quase que de um empate técnico, sendo que na nossa avaliação antes da Covid, ou até os primeiros meses da Covid, no início de 2020, 19 e 20, a fotovoltaica estava mais competitiva. E da mesma forma que agora a fotovoltaica, o CAPEX está caindo muito mais que o eólico, no início da Covid o CAPEX da fotovoltaica subiu muito mais do que o eólico. Então, essas coisas precisam ser acompanhadas, né? Nem todos os investidores e nem todos os desenvolvedores investem nas duas fontes, mas isso é fundamental. É interessante o que você está falando, eu até, na minha aula lá nos MBAs, eu sempre comento isso, né? A gente, assim como, por exemplo, para a hidráulica, a gente já não tem mais uma disrupção tecnológica na hidrelétrica, por exemplo. É uma fonte que já está disruptada o que tinha que disruptar, né? Você não tem, assim, uma tecnologia de um material inovador, é aquilo ali, é um CAPEX mais ou menos conhecido, né? A eólica ainda tem uma pequena margem para disrupção, né? Você ainda consegue melhorar ali a engenharia da coisa, mas aonde realmente você tem diferença é na tecnologia da solar, né? A gente ainda vai ver algumas melhorias do ponto de vista tecnológico e de engenharia que você consegue otimizar aí. É só ver. Há pouco tempo a gente não tinha tracker, né? Até bem pouco tempo elas não tinham tracker. O tracker foi uma grande inovação que melhorou muito, né? A qualidade aí da geração de energia, né? Dessa tecnologia. Então, acho que assim, é importante a gente também ficar acompanhando esse tipo de disrupção, e aí todos os ventos sopram da China, né? Quando a gente está falando de inovação aí, então acompanhar aí, porque é onde de fato a maioria dos módulos vem de lá, né? Então, só dando aqui meu pitaco tecnológico aqui. Agora eu queria ouvir de você, Tobias, você falou, eu lembro naquele nosso podcast, você falou muito sobre o peso, por exemplo, do custo da transmissão, né, na solar, que ele é diferente da eólica, a gente conversou coisas muito legais. Então eu queria aproveitar esse gancho até que você falou, fala um pouco dos riscos, porque lá a gente falou, naquele podcast, dos riscos, né, de desenvolvimento associados a essas duas fontes. Mudou alguma coisa? O cenário mudou? O que você diria se fosse para dar uma revisada, um update do que a gente falou lá em relação a riscos? Mudou alguma coisa? Sim, eu acho que eu posso dizer até infelizmente mudou, né? Porque algumas mudanças, principalmente regulatórias, né, às vezes são necessárias, mas seja qual for a mudança, sempre quando a regra do jogo muda, você está aumentando o risco, tem um tempo para todo mundo se adaptar, para se organizar.
E tem novas circunstâncias que ficaram mais relevantes, mais emergentes, mais frequentes. Então, para citar, acho que o número um é curtailment, né? Há 2 anos atrás, curtailment era muito mais pontual, de uma usina específica que estava conectada num lugar específico. Nesses últimos 12 meses, a incidência de curtailment em projetos eólicos e fotovoltaicos assim, cresceu drasticamente, e para o fotovoltaico ainda muito mais do que o eólico, né? O negócio está ficando muito mais comum em muitos mais projetos e em volumes muito maiores, né? Algumas pessoas falam que o curtailment é muito maior na hídrica ou na eólica, mas você tem que ponderar pelo volume de eletricidade que é produzido cada fonte. Então, proporcionalmente, o curtailment está atingindo muito mais a fotovoltaica, depois a eólica e depois outras fontes. Então, assim, isso é muito preocupante, porque pouco ou quase nada do que está sendo cortado do empreendedor, obviamente a revelia, sem nenhuma gestão de risco por parte do empreendedor, ele não está recebendo esse dinheiro. E isso, obviamente, não estava no business plan, hoje se coloca no business plan, mas não se sabe quanto colocar, por quanto tempo, qual frequência isso vai ocorrer, né? Os nossos clientes, a gente já está começando a falar muito, né, de faz sentido associar a bateria para ativá-la no momento do curtailment. Puxa, depende muito que horário que isso está sendo cortado do dia, por quanto tempo, se isso vai se repetir. Então, assim, muito risco sendo trazido nesse aspecto, né? Já tem a questão dos pareceres de acesso, que não só tem margem de escoamento mais escasso, como todo mundo sabe, como eles estão vindo menos limpos, vamos assim dizer, com muito mais riscos, muito mais restrições. Aproveito para recomendar o podcast do colega Felipe Furcolin, aí recente, número 70, que trata muito bem essa parte aí do Dia do Perdão e da liberação de novas margens, mas esse é um risco muito importante, foi discutido bastante nesse podcast. A desestabilização da TUST, né? A TUST é o principal custo, tanto na fotovoltaica, na eólica, às vezes rivaliza com o OIM, né? É o principal custo operacional da usina. E você assinar, negociar um PPA de 10, 15, 20 anos sem ter a menor ideia de qual que vai ser a sua TUST dos próximos 30 anos, por questão da desestabilização e da acentuação do sinal locacional, que vai afetar mais os projetos do Nordeste do que outros, isso obviamente é uma variável de risco muito grande. Então, assim, para aqueles que são apaixonados pela taxa interna de retorno, quando o projeto aumenta o risco, não necessariamente no modelo vai aparecer uma menor taxa de retorno, mas risco e retorno, eles têm que andar juntos. Se o risco está subindo, o empreendedor atento deveria exigir uma maior taxa de retorno para aquele risco, o que faz com que a energia elétrica fique mais cara ou o projeto fique menos viável ou inviável, né? Acho que vale citar também a questão recente do fim dos ex-tarifários, que impacta turbinas eólicas importadas, e não dá para dizer que isso era uma minoria, a gente já vinha vendo isso como cada vez mais frequente, a importação de turbinas, não só pelos chineses, mas mesmo alguns fabricantes que têm código FINAME em determinadas circunstâncias, para determinados projetos, estava fazendo mais sentido importar a turbina, então isso obviamente impacta nessa conta, e para o fotovoltaico, que a gente sabe que 99% dos módulos fotovoltaicos são importados, então esse vai ter um impacto muito grande, mas que felizmente está sendo mitigado por essa redução do custo do módulo fotovoltaico. Acho que para fechar, poderíamos ir longe, né? A reforma tributária, que acho que muita gente está subestimando, né? Foi aprovada a emenda constitucional 132 no final do ano passado, mudando a estruturação da tributação sobre a receita. Isso não foi regulamentado ainda, então é fato que vai mudar, mas a gente não sabe exatamente ainda quais são as alíquotas. Mas para quem não fez ainda o paralelo, eólica e fotovoltaico majoritariamente está no lucro presumido. E o PIS/COFINS, que hoje é 365 da Receita Bruta, ele vai passar a ser não cumulativo. O que significa não cumulativo? Eu vou ter uma alíquota maior, só que eu vou poder tomar crédito dos meus custos. Mas o que é custo para eólico e fotovoltaico? Custo operacional. OIM, se for terceirizado, e o encargo do uso do sistema de transmissão. Aí vai ter uma outra coisinha pequena. A margem é enorme. Então, assim, pouca coisa de crédito vai poder ser tomado. Então, se a gente tiver uma alíquota de 10%, 11%, 12%, isso pode impactar em torno de 5% da receita
em termos de aumento de custo de tributação. Se eu pensar R$ 200 por megawatt-hora, eu vou pagar R$ 10 a mais de imposto, né? Então, isso é bastante importante também. Tobias, pegar o gancho, que temos também um podcast com Rafaela Canito, explicando aí também os efeitos da reforma tributária nos projetos. Agora, não fiz o meu dever de casa, como você fez, você sabe o número de todos os podcasts, eu não sei, então, pessoal, procure aí. Tem 2 podcasts com a Rafaela Canito, o último a gente explora um pouco desses efeitos aí, bacana você ter citado. Agora, queria falar um pouquinho da tal da corrida das outorgas que houve, né? Você acabou de falar que o custo mais importante é justamente o custo dos encargos de transmissão que a eólica e fotovoltaica vão pagar. Aí a gente sabe que a gente está nesse, vamos dizer, resquício, né? Os finalmentes aí da corrida das outorgas, quem pediu autorização pediu, né? E agora estamos naquela fase seguinte: você tem 48 meses aí para implementar o seu projeto para você realmente auferir esse desconto de 50% no seu encargo de transmissão. E aí eu queria saber como é que vai ser a vida depois dessa janela, né? Como que fica aí essa perda de competitividade com o fim do desconto da tarifa? Fala um pouco aí do cenário Sim. pós-corrida. Tem muita gente já arrancando o cabelo, principalmente no início da cadeia de valor, os desenvolvedores de projeto, né? O que eu vou fazer, né? Essa janela já se fechou, a gente já tem gigas e gigas de projetos sem desconto que já solicitaram outorga, né? A nova geração de projetos a gente está chamando, né? Veja, não é nada trivial. Supondo que não se estenda esse prazo, acho que vale fazer esse parênteses, porque a gente tem o PL das eólicas offshore, que foi aprovado no final do ano no Congresso, e que tem ali uma previsão de extensão desse prazo, mas ainda não passou pelo Senado. Se passar pelo Senado, vai para ratificação da presidência, então a gente não sabe se isso vai vingar ou não. Mas com a regra atual, que é esses 48 meses, assim, as últimas outorgas que pediram a solicitação até o início de 2022 estão saindo agora, né? A gente conhece alguns empreendedores que tiveram outorga em dezembro, em janeiro. Então, contando 48 meses, a gente está falando até o final de 27. Eventualmente, tem alguns projetos que têm autorização até para início de operação até início de 28. Agora, assim, esse problema ele não chega só em 27 e 28. Esse prazo de 48 meses é a data para entrada em operação comercial de todas as unidades geradoras de uma usina. Então, uma fotovoltaica, você precisa de médio, grande porte, pelo menos 24 meses para fazer a implantação. A eólica muitas vezes mais do que isso. Então, por isso que eu falei um pouco assim, olha, eu estou muito otimista com o ano de 24 e 25. A partir do segundo semestre de 26, a menos que a gente tenha uma extensão desses 48 meses, vai acabar essa safra. Vai ter um monte de projeto que vai estar sendo construído com desconto, mas os novos projetos a serem viabilizados, eles já vão estar sem desconto. Eventualmente, a gente vai ter empreendedores aí fazendo conta de tomar o risco de ir no limite do 48 meses, mas enfim. Então, assim, é um momento de preocupação. No podcast, né, de 2022 que a gente gravou, eu dei a ordem de grandeza, né, porque assim, o empreendedor ele é impactado de duas formas. Dobra o custo do EUST, do encargo, e ele perde o prêmio de energia incentivada. E sim, hoje o prêmio, se você olhar as curva forwards da BBCE, Decide, outros, você vai ver que é mais ou menos R$ 30. Então a energia elétrica vai ser vendida por R$ 30 a menos, e você vai ter um custo na fotovoltaica de mais ou menos uns R$ 18 a mais e da eólica uns R$ 10 a mais. É muito dinheiro. Na fotovoltaica chega a ser R$ 50 por megawatt-hora. Então, assim, sendo prático, indo para a sua pergunta, o que vai acontecer? Essas duas fontes vão passar a competir em igualdade de condições com a hídrica, com a grande hídrica, que não tem o incentivo dos 50%. Então, para que elas vendam novos PPAs, elas vão ter que jogar o preço lá para baixo. E agora, ele só vai jogar o preço para baixo, o empreendedor, se o custo dele diminuir. É o mesmo dilema que aconteceu 2 anos atrás, né? O CAPEX subiu um monte, a taxa de juros subiu, e o preço de energia elétrica, muitos empreendedores já tinham vendido energia a 130, 140, aí não fechou a conta e tiveram que sentar para renegociar com os compradores. Então, aqui a gente é muito necessário que entre hoje e esse 2026, a gente torce para que tenha
novas reduções de CAPEX nas duas fontes, reduções de taxa de juros, aumento de eficiência, né? Você falou de inovação tecnológica, nas duas fontes, né? E para que isso seja compensado, senão a gente vai ter uma nova fase ali, não sei se eu vou poder chamar de novo de tempestade perfeita, porque não vão ser todos os fatores, mas uma nova época de vacas magras aí que pode atrapalhar muito. E aí, naturalmente, o empreendedor tem que pensar como é que eu trabalho, como é que eu mitigo esse risco futuro que pode acontecer. E eu acho que muitos novos modelos de negócio tendem a surgir, talvez um pouco forçado pelos desenvolvedores de projeto, mas às vezes até forçados pelos fabricantes que estão vendo, puxa, eu estou com a minha fábrica cheia esse ano e o próximo, mas a partir de 26 eu já não estou mais. Então, como é que eu vou fazer? Então, a gente está vendo, assim, como tendência, autoprodução in situ para fotovoltaica, que aí tanto faz, você não vai pagar tucho, você não está conectado na rede. Retrofit de projetos eólicos. Se novos projetos não têm desconto, faz sentido você reinvestir num projeto existente para alongar a vida, para aumentar a eficiência, às vezes até reconstruir em determinados casos. Projetos híbridos vão fazer mais sentido do que hoje fazem, né? Hoje a gente vê mais uma preponderância de um fotovoltaico pequeno associado a um eólico. Vai ser muito importante que os sistemas de storage, armazenamento de energia por baterias, estejam mais competitivos, tanto em custo quanto a tributação esteja equalizada, justa, que isso seja resolvido, que é um problema de longa data, né, no Brasil. Enfim, inovações comerciais também, essa pulverização dos PPAs para clientes menores do atacarejo, agora com a liberação do resto da alta tensão, que obviamente demora alguns anos para que isso ganhe, né, volume. Mas, enfim, tudo isso para dizer que é um contexto, vai ser um novo contexto desafiador, mas acho que cabe aí torcer que outras coisas melhorem, que aumente um pouco a demanda de eletricidade, que eventualmente o hidrogênio renovável se viabilize antes do final da década para trazer nova demanda, enfim, um pouco os caminhos, né? Muito bacana, Tobias. Você mostra exatamente o quanto que você não pode, ao falar em análise de investimento, olhar somente TIR, VPL, enfim, financiamento, projeto. Você tem que olhar tudo, você tem que olhar regulatório, você tem que olhar mercado, comportamento de toda essa cadeia, né? Então, tenho certeza, e aí vem meu gancho final, que o seu curso vai pegar tudo isso aí, ter essa visão completa. E fala um pouquinho para a gente do seu curso que vai começar na Rede aí, acho que é dia 19 de março, se eu decorei Isso. bem aqui, né? 19 de março de 2024. Conta para a gente um pouquinho aí de como vai ser esse curso. Legal, pessoal. Para quem não conheceu, essa já é a segunda edição do curso, tá? Ele chama Análise de Investimento em Usinas Centralizadas Renováveis. Vão ser 5 noites de 2h15, das 19 às 21h15, dias 19, 21 e 26 de março, e 2 e 4 de abril, tá? O foco vai ser em renováveis, mas não só eólica e fotovoltaica, também bioenergia. A gente vai ter um estudo de caso lá de produção de bioeletricidade a partir de biometano, um estudo de caso com base num projeto real. Então, a gente começa um pouco com o conceito de análise, métricas de análise de investimento, a construção do fluxo de caixa, e aí depois a gente entra com exercícios práticos para que o aluno, que eventualmente ainda não seja fluente na modelagem financeira, trabalhe os cálculos e exercite o tempo todo a análise, porque você não necessariamente precisa ser um modeleiro para você fazer uma boa análise, mas um bom analista, um bom gestor para interpretar e tomar as decisões, precisa saber ler os resultados do modelo, suas variáveis que mais impactam o resultado, análise de sensibilidade, taxa de desconto. Então, a ideia é fazer uma aula bem dinâmica, com exercícios. A gente já teve a experiência do ano passado que teve bastante sucesso, mais de 30 alunos, então, obviamente, a gente está fazendo pequenos aperfeiçoamentos aqui, colocando uma pitadinha de autoprodução para a gente enxergar o retorno do ponto de vista do consumidor, né? O fluxo de caixa incremental, a economia que ele vai ter com encargos e o pedaço do resultado que ele vai ter sendo sócio da usina. E fechar também falando bastante de análise de riscos, porque, como eu antecipei mais cedo, né, a gente nunca pode olhar o retorno sozinho, é um binômio risco-retorno e isso é muito importante. Legal, Tobias, tenho certeza que será um sucesso, como já foi o outro. O pessoal elogia demais. Tobias, super didático e tem uma bagagem técnica
pesada, né? Ele é danado aí, tem os modelos que ele fez lá in-house da VAT, então vocês vão ter acesso à mente que desenhou muita coisa lá. Muito legal, obrigada demais. O nosso bate-papo chegou ao fim, então queria agradecer a sua presença. Volte sempre que você quiser, você já é da escola, né? É nosso, Tobias é nosso. Então, deixar espaço aqui para algum recadinho final, alguma coisa que você esqueceu de falar, fica aqui, ou um jabazinho. Fala aí, Tobias. Claro. Bom, primeiramente, muito obrigado, Fabiola, pelo convite. Você sabe que eu sou fã do trabalho da Rede, vocês suas sócias, a Natália e a Rebeca. Nós, como professores que somos, né, a gente naturalmente valoriza muito conhecimento, o compartilhamento de conhecimento de forma democrática, que é o que vocês fazem aí pela plataforma e pelos cursos, e sem dúvida no setor de renováveis, que é um setor que cresce muito, é um ótimo setor para estar, sempre vai carecer de capacitação de mão de obra, então esse trabalho é muito necessário. E para fechar, então, não queria deixar de divulgar também os livros, para quem ainda não conhece, Análise de Investimento em Projetos de Energia Solar Fotovoltaica, com foco em geração centralizada, e tenho também o Análise de Investimento em Projetos de Bioenergia, para quem for do setor e tenha interesse. E, por fim, estamos em 8 de fevereiro, para quem ouvir, não demorar muito para ouvir esse áudio, a gente ainda está com uma vaga aberta para analista ou associate para fazer modelagem financeira e análise de investimento em projetos, trabalhar em estruturação da dívida conosco, no nosso time, trabalhando comigo. Quem eventualmente tiver interesse, por favor, mande o currículo para o e-mail info@capital.com.br. É isso. Muito obrigado. Fica tranquilo, Tobias, que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, a gente coloca todas essas informações. Os 2 livros estão disponíveis na Amazon, pode comprar na Amazon, né? Os 2 estão, tanto físico quanto e-book. Ah, legal. Beleza, então. Mas pode deixar que a gente faz, que a gente divulgou a sua vaga, fizemos uma análise da sua vaga. Tá cheio de gente querendo trabalhar com o Tobias, imagina. Até eu tô querendo trabalhar com ele. Até parece, né? Em conjunto, parceria, né? Isso a gente já faz, né? Muito bom. Exato. Ai, obrigada, Tobias. E antes de me despedir, aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. Já demos aqui uma dica para vocês de pelo menos 3 aí para você ouvir. E para deixar as sócias da Rede felizes, deixa aqui as suas 5 estrelas, a sua avaliação do podcast. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!